em Juízes, capítulo 9. Aleluia. Glórias a Deus. Juízes, capítulo 9. Esta semana começa o projeto Semeadura. São 12 cartas. Nós vamos invadir esse lugar aqui, em nome de Jesus. Nós vamos invadir. Vamos fugir daqui. Começamos com 3 cartas, pulou para 6 cartas, e agora são 12 cartas, tudo simultâneos, na quinta-feira. E já tenho 9, 10, 11, 12, tenho 9, 8 cartas. Eu preciso de mais 4. São 12, eu preciso de mais 4 cartas. Amém? Se você está aqui nessa noite, se você é pastor, pode contar comigo. É um culto rápido, é um culto cronometrado, é apenas uma oração, é pregar a palavra, orar e amém. Amém, amados? É simples demais. Se você quiser, me procura minha esposa, Márcia, me ajuda botando o nome. Pastor, eu quero que esteja lá em casa, só falta mais 4 caras. Amém? Aleluia. Juízes capítulo 9. Mesmo assentados, a partir do versículo 7. Amém? Acharam? Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido avisado disso do Jordão, pôs-se em pé ao cume do monte Gerizim, e levantou sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me agora todos os cidadãos de Siquém. Foram uma vez umas árvores a ungir para si a um rei, e disseram as árvores para a oliveira: vem tu e reina sobre nós. Disse, porém, a oliveira: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para labutar sobre as árvores? Então disse as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. E a figueira respondeu, porém disse a figueira: deixaria eu as minhas doçuras e os meus bons frutos, iria eu labutar sobre as árvores? E disse às árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém as árvores disseram, disse a videira, deixaria eu o meu rosto, que alegra a Deus e os homens, iria eu labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, confiai-vos em mim e descansai debaixo de minhas sombras. Amém? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, como é bom pregar, como é bom, Senhor, ministrar sobre a nossa palavra, como é bom, Pai, ser envolvido pela tua presença, como é bom eu ser abraçado pela tua presença, como é bom, Deus, viver, Pai, todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Como é bom, meu Deus, lutar, Senhor, prevalecer, perseverar, meu Deus, e vencer, e crer que amanhã vai ser melhor. Como é bom uma noite como essa, Deus, não estarmos jogando a nossa vida fora, Pai, não estarmos de trás do computador, Pai, vendo o que não deve, não estarmos, Pai, conversando coisas que não devemos, Pai. Como é bom, ó Deus, estar
eu te agradeço por essa noite. Eu te louvo por esse povo que está aqui, os visitantes, os que frequentam, os que são membros, os amigos. Seja exaltado, meu Deus, seja exaltado, Pai, o teu santo nome nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia faz de verdade, verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as tuas promessas para cada um de nós, elas estão de pé. E por mais, Pai, que não vejam nada, por mais, Pai, que ninguém vê nada, que ninguém dê nada, Pai, por nós, graças a Deus, porque o Senhor já deu tudo que tinha, o Senhor já deu o teu Filho por cada um de nós, investiu o maior e o melhor investimento, e por isso, meu Deus, eu sei que nós não vamos perder, porque o Senhor pagou caro, o Senhor investiu muito por cada um de nós. Obrigado por essa noite. Deus, eu lhe faço oração de sempre, que a minha vida esteja condicionada ao Senhor, que a minha mente esteja condicionada ao Senhor, meu Deus, que o meu espírito, Pai, esteja sendo envolvido pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que a minha alma esteja cheia da tua presença nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu faço a mesma oração por toda a tua igreja, em nome de Jesus. Nos cerca nesta noite com uma nuvem de glória, em nome de Jesus, ainda mais forte do que já está. Pai, que a minha vida seja um canal nesta noite, e que a minha boca seja como uma caneta nas tuas mãos. Escreve uma história linda, aquela história que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. Escreve nessa noite, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite, ela vai e produz o resultado pelo qual o Senhor vai enviar, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Deus, eu sei que é da tua vontade nos curar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, não é apenas por uma reunião humana, mas é porque nós temos o Senhor. Então nessa noite, em nome de Jesus, Pai, envolve-nos numa graça tão grande, que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual o Senhor vai enviar, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Mais uma coisa que eu peço: todas as setas do diabo, toda sonolência, todo cansaço, todo incômodo, Pai, eu oro para que agora, Pai, em nome de toda dor, toda falta de atenção, todo roubador de palavras, Pai, eu oro para que agora seja extirpado, destruído no meio, em volta desta igreja, e que só o teu Espírito Santo nesse lugar, usando as nossas vidas de corpo, alma e espírito, possa ter acesso, e que isso nesta noite não seja apenas de palavras, mas que seja sentido, percebido por cada um, em nome de Jesus. Que nenhuma seta do diabo venha interferir, que nenhum mal venha interferir. Eu declaro a falência do inferno, eu repreendo todas as forças das trevas em nome de Jesus. Que nesse lugar tenha a tua luz e a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Diga comigo, glórias a Deus. Glórias a Deus. Diga para o teu irmão, Deus vai falar. Deus vai falar. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, quando nós falamos da palavra do Senhor, que é uma palavra poderosa, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Juízes, homens que foram levantados por Deus, o livro de Juízes é uma história tão maravilhosa, tão linda. Há histórias contidas ali, tantas batalhas, tantas vitórias que estão contidas no livro de Juízes, que eu quero dizer aqui que é um livro fantástico,
É um livro que motiva, que inspira a nossa alma, a nossa fé. São batalhas tão grandes, tão soberanas, que quando lemos aquilo, inspira a nossa alma e nós falamos assim: eu posso vencer, eu posso, porque Deus deu vitória há muito tempo atrás para esse povo. Então é um livro maravilhoso, o livro de Juízes, pelo menos 15 juízes, começando em Otoniel e terminando em Samuel, que tinha uma função maravilhosa. Ele era profeta, ele era sacerdote e era juiz. Uma função tríplice, uma função maravilhosa. O livro de Juízes, ele não era levantado, ou melhor, os juízes não eram levantados apenas para presidir diante do povo, não. Os juízes haviam um propósito de Deus, pelo qual Deus os levantava. A Bíblia nos revela em Juízes capítulo 2 que os juízes eram levantados. Olha que maravilha isso! Para que eles pudessem livrar a Israel da mão daqueles que os roubavam. Então os juízes eram levantados por Deus, Márcia, para esse fim, para esse propósito, para essa finalidade. E a Bíblia nos declara que os juízes, quando Deus levantava os juízes, não tinha midianita, não tinha filisteu, não tinha amonitas, não tinha moabitas, não tinha os amorreus, não tinha Josué que conseguisse ter uma vitória contra esse povo, porque Deus levantou aqueles juízes, aqueles homens. Com a morte de Josué, por muito tempo, o governo de Deus funcionou. Por muito tempo, o governo de Deus funcionou dentro desse parâmetro, dessa história, por aproximadamente 400 anos. E o governo de Deus, agora que é a teocracia, ele funciona agora desde Josué, passa pelos juízes, funciona. A teocracia significa o governo de Deus, ou Deus governa. Pergunta para o teu irmão: Deus tem governado a tua vida? O ser humano do século XXI, os homens do século XXI são orgulhosos. Eles são donos de si. Ninguém quer entregar a sua vida de verdade para que Deus conduza. Pastor, mas que mensagem é essa? Eu estou falando algo para você que acontece muitas vezes. Eu e você caímos nesse engodo. Há quem diga por aí esta conversa dizendo assim: o dinheiro é meu, o salário é meu, eu que trabalhei, eu tenho direito de comprar um maço de cigarro, beber uma dose de pingo, o dinheiro é meu, ninguém paga as minhas contas, achando um dia que nunca vão prestar contas a ninguém. Mas quando Deus governa a nossa vida, o governo de Deus está sobre a nossa vida. Eu entendo o salmista, como o nosso querido Heitor disse aqui na frente. Eu entendo, porque o salmista ele foi e disse assim: olha, irmãos, nunca esqueçam, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque ele estava embasado na palavra de Deus para falar isso. Porque quando ele consultou os juízes, ele viu vitórias. Ele viu uma mulher chamada Débora, que condicionou vitória para a nação. A problemática de tudo isso, que é muito lindo que estamos contando, é o tempo. O tempo mata tudo. Há quem diga por aí, vizinho, que o tempo é o melhor remédio, porque o tempo faz você esquecer de uma dor. O tempo mata amor. Há casais que começaram bem, há casais que quando se casaram começaram bem, mas o tempo passou. E hoje, para cada um para um lado, cada um está fazendo aquilo que lhe dá vontade de fazer. Muitos de nós começamos bem na nossa história, mas o tempo vai passando. O tempo também é um inimigo muito grande. É uma bênção na nossa vida, mas também é um inimigo muito grande. Fala para o teu irmão assim: cuidado com o tempo. Porque o tempo passou, Gideone. Aquela nação agora se corrompeu. Aquela nação começou a se entregar agora à idolatria. Começaram a oferecer sacrifícios a Astorte, a Astarote, a Mincã, Rimã, Rincã. A
Maboloque, Marduk, Assis. Eles começaram agora a oferecer sacrifícios a essas entidades e se corromperam, e o governo de Deus já não fazia mais parte da vida deles, porque Deus, Ele não vira as costas para ninguém, Jesus. Mas é no livro de Jeremias que nós encontramos uma palavra que me dá verdadeiro pavor, quando está escrito lá: e o povo de Israel virou as costas para Deus. Diga para o teu irmão: você está entendendo? Quantos de nós entramos dentro de uma igreja, Deus, e somos abençoados porque Deus é fiel, Deus cumpre as promessas. Você pede algo para Deus e Deus te abençoa, e de repente, Márcia, o tempo vai passando e a pessoa diz assim: eu não preciso tanto de Deus assim, não preciso tanto de Deus, olha, e começa a ficar 1, 2, 3, 4. Há quem consiga ficar o ano todo sem tomar uma santa ceia, mas ele diz que Deus está governando a vida dele. Então, quando nós não permitimos Deus governar a nossa vida, nós cometemos delitos. E é por isso o problema das pessoas do século XXI. Não compreende a teocracia de Deus, o governo de Deus. Fala para o teu irmão mais uma vez: você está entendendo? Judas não quis fazer o governo, mas não quis cumprir o governo de Deus. Ele olhou para Jesus e falou assim: não, eu tenho uma ideia melhor, eu sei mexer mais que esse dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus, cargo de confiança. Traiu Jesus. Ele disse assim: ó, não preciso desse governo, eu sei o que fazer da minha vida, eu vou fazer o melhor para o grupo. Ele saiu e vendeu Jesus. Sabe por quê? Não compreendeu o governo de Jesus, o governo de Deus na vida dele. Deixou o governo de Deus de lado. E quando nós paramos para pensar nisso, nós lemos o último versículo do livro de Juízes, e sinceramente, irmãos, é algo que o nosso século não está muito longe disso. Eu não estou aqui querendo causar um cataclismo na sua mente, mas você vai entender bem o que eu vou dizer aqui agora. O último versículo do livro de Juízes está escrito assim: naquela época não havia reis, e cada um fazia o que lhe achava bem aos olhos fazer. Ou seja, deixaram a teocracia de lado e entrou agora a anarquia na vida daquele povo. Cada um fazia o que lhe achava bem. Eles diziam assim: eu acho bem agora montar uma política paralela. E eles montavam. Eu acho bem agora ter 2 prefeituras. E faziam. Eu acho bem agora um homem ter 3 mulheres, uma mulher ter 5 maridos. E faziam. Tudo que dava na mente desses homens, eles faziam. E cá para nós, quando olhamos os tempos de hoje, não está muito longe. Talvez você não saiba, mas há filhos contra pais e pais contra filhos. Há pessoas que matam por nada, absolutamente nada, porque não compreenderam o governo de Deus. Mas vamos deixar o final de Juízes. Vamos focar aqui no capítulo 9 de Juízes, no menino chamado Jotão. Diga comigo: Jotão. Jotão era filho de Gideão. Gideão era aquele grande homem de Deus que Deus levantou. Ele não aguentando mais, ele não suportando mais os midianitas, ele olhava para a sua nação, porque por 7 anos ficaram presos por conta de pecado, por conta de não entender o governo de Deus. Por 7 anos, Deus, foram massacrados pelos midianitas. Mas Deus olhou para aquele lugar, e eu oro para que dentro desta igreja tenha alguém assim como Gideão, que tenha coragem, que seja audacioso, que vá contra. É muito fácil remar a favor da correnteza, mas que vá contra a correnteza. Não estou querendo promover rebelião aqui, não entenda não. Mas Gideão olhou e disse assim:
eu preciso fazer alguma coisa. Chegou alguém e disse para ele assim: Gideão, não adianta, as coisas são assim mesmo, não muda nada, fica tranquilo, nada vai mudar, nós estamos aqui esquecidos aqui desse lugar. Gideão olhou e falou: não, eu preciso fazer algo. E a Bíblia diz que ele pegou aqueles trigos, foi para um lagar, se escondeu, e ele começou a malhar aquele trigo ali, porque ele não aceitava mais ser roubado pelos medianitas. Diga para o teu irmão com coragem, fala: ó, pare de ser roubado. E quando fala de roubo, não é só dinheiro não, irmão. Não é só dinheiro não. Riqueza tem pelo menos 4 parâmetros na nossa vida, e não vamos falar disso hoje. Não é só dinheiro não. Quem sabe outro dia nós falamos sobre isso. Mas ele disse: eu preciso fazer algo. E ele não deu ouvido. Ele desceu naquele lagar, ele começou a malhar trigo naquele lagar. E lagar era uma rocha com um buraco no meio. E de repente Jesus, um anjo do Senhor, apareceu ali e disse para ele assim: servo meu amado, fazes bem. E ele olha para Jesus, ele é audacioso, porque Deus está precisando de quem tem coragem. Deus não tem parte com gente fracassada. Deus não tem parte com covardes. Deus não tem parte com quem tem medo. Deus agora, ele olha para Deus e fala assim: como que o Senhor diz que eu sou abençoado? Como? Onde estão as tuas promessas? Onde estão as promessas que os meus pais contavam? Que o meu pai me carregava no colo e dizia assim para mim: Gideão, Jerubaal, você é de um sangue azul. Jerubaal, nós somos de uma família que é rica, só tem vitória, tem promessa. O Deus invisível, mas real, é o Deus da nossa família. E ele agora questiona Deus, perguntando: onde está o teu milagre, as tuas promessas? Aquele anjo agora, que era a teofania de Jesus, olha para ele e diz assim para ele: faz tudo nesta força que livrarás a Israel. E tem uma coisa que Deus gosta, é de gente que tem coragem. Olha para o teu irmão, vê se ele tem coragem. E aplauda Jesus Cristo. Gideão era esse homem que Deus levantou, e a vitória veio pela mão dele, porque ele teve coragem. Ele ainda questionou com Deus e disse assim: eu sou menor, mais pobre, meu amado, você pode ser o que for, pode ser a rapinha do Tássio, mas se Deus está na sua vida, eu quero que você saiba que Deus te ergue, Deus te coloca entre os príncipes da nação de Israel. E eu vou te dizer mais: olha, ninguém tem nada a ver com isso. Quando Deus quer fazer isso, Deus faz. Deus faz. Ah, como Deus faz. Por isso não pense que você é pequeno dentro da sua casa. Por isso não pense, pequeno nós somos mesmo, mas o Deus que servimos é o Pai. Aleluia. Meu Deus. Nosso Deus é grande, é poderoso. Você pode ser um na tua casa. O único que crê em Deus já basta. Deus me manda te dizer hoje: vai nesta tua força que livrarás a tua casa. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Esse era o Gideão. Agora a nação pega Gideão e diz assim: Gideão, eu quero colocar que você seja rei sobre nós. Gideão olha e diz assim: não, eu não quero reinar sobre você. Não quero reinar. Gideão, em toda a sua vida, teve pelo menos 71 filhos, sendo o último, o 71, seu nome é Abimeleque, filha de uma mulher, uma de suas concubinas, chamada Truna. Esse menino, Abimeleque, era um menino ruim, era um assassino. Ele era uma dessas pessoas levianas. Ele era uma dessas pessoas que não respeita. Ele era uma dessas pessoas que usava de poder, de autoridade, de violência. Abimeleque era dessa maneira. Gideão agora morreu, faleceu Gideão. Abimeleque, quando soube disso, foi para Siquém, e usando agora da conversa que era do mesmo clã, porque eles eram do mesmo clã, e ele dizendo assim: vocês são sangue do meu sangue, vocês têm que me colocar como rei de Israel. E o povo foi
foi envolvido por aquilo. E o povo o colocou como rei. Quando ele está como rei de Israel, Abimeleque, ele pega os seus 70 irmãos, leva acima de uma pedra, mata um por um, para que o seu trono não corra risco. Mas esqueceu de um menino, porque era um menino pequeno demais e que ninguém dava valor. Uma dessas chaves secretas de Deus que está no nosso meio, uma dessas pessoas que eu creio assim, que está no nosso meio, que ninguém dá valor, mas que Deus está olhando lá de cima e Deus está dizendo assim: esse é minha arma no século 20. Ninguém dá valor, mas é a arma que eu vou usar. E Jotão agora se esconde. Ele olha, Jotão é uma criança, quem vai dar valor para Jotão? Mas o menino Jotão se enche de uma ira santa, se é que existe ira santa. Mas ele se enche agora de uma fé, de uma coragem, e ele vai num monte chamado Gerizim, e ele sobe naquele monte e ele começa a proclamar para os cidadãos agora de Siquém, que colocaram Abimeleque. O monte Gerizim, onde ele subiu, era um monte maravilhoso. Era um monte onde o Deuteronômio, você vê que as promessas, as bênçãos, as bem-aventuranças são proclamadas no Monte Gerizim, que está de frente com o Monte Ebal. O Monte Ebal são proclamadas as maldições em 12 tribos de Israel. Pelo menos no Monte Gerizim estava lá Simeão, Levi, Issacar, Judá, José e Benjamim. 6 cabeças da tribo estavam aqui. Eles subiam naquele tribo. Do lado da frente, do lado Ebal, estavam os outros 6 da nação de Israel. Mas vamos ficar com o Gerizim. Quem crê em profecia aqui nessa noite? Eu quero profetizar e proclamar a palavra de Deus no meu coração. Eles subiam naquele monte e eles começavam a dizer assim: olha, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas estas bênçãos virão atrás de você, elas te alcançarão. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Eu não sei se você tem fé para isso, mas eu tenho, porque isso vai acontecer na minha vida, e falo, e vocês vão ver em nome de Jesus. Vai vir tanta bênção de Deus nas nossas vidas em todo, que vai chegar um momento que vamos falar: Deus, para. E a palavra de Deus diz que a bênção vai te alcançar. Você vai chegar um momento que você vai falar: Deus, eu vou correr para cá porque está bom demais, estou abençoado demais. Mas a Bíblia diz que a bênção vai te alcançar. A palavra de Jesus diz que bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das suas vacas, o rebanho das suas ovelhas. Bendito é o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Bendito és ao entrar, benditos é ao sair. Olha que palavra. Só para dar um queijo do diabo nessa noite. Amém? Amém. O Senhor entregará diante de ti todos os inimigos que se levantarem contra ti. Detalhe: ferido por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti, por causa da presença de Deus. Deus proclamando essa palavra. O Senhor dará a ordem que a bênção ande lado a lado contigo. E tudo que você pôr as suas mãos, o Senhor abençoa. O Senhor te fará prosperar na terra que te der. O Senhor te confirmará o povo santo como Ele mesmo tem dito. O Senhor te fará abundar de bens, fruto do teu ventre, do fruto da tua terra, do fruto dos teus animais, sobre a terra que o Senhor jurou te dar e te deu. Pega essa palavra aí, todos olharão para ti e verão que
tu és homem de Deus, e terão temor de ti. Amém. Palavra de Deus, eles proclamando: o Senhor abrirá o céu, o seu bom tesouro, e te dará chuva no seu tempo, para abençoar toda a obra das vossas mãos. Nunca mais tomarás emprestado, mas tu emprestarás a mão a gente. O Senhor te coloca por cabeça e não por cauda, sempre por cima e nunca por baixo, quando obedeceres e guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Erga a tua mão e aplauda Jesus. Santo é nosso Deus. Só com uma palavra dessa, Júlio, que é a Bíblia que eu citei aqui, já poderíamos acabar o culto aqui e saímos daqui com a certeza que aonde entrar nós seremos abençoados, aonde sair nós seremos abençoados. Tudo que colocamos nas nossas mãos, mas tudo prosperará. E nos surpreendendo. Está aqui, palavra de Deus, palavra do Senhor. Deus vai te colocar na cabeça e não por cauda. Mas a nossa vida, irmãos, ela consiste em escolhas. No livro de Deuteronômio está escrito: está diante de ti o caminho da morte e da vida, escolhido. Nos evangelhos você vai encontrar que há duas portas, uma larga e uma estreita, dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Escolhe. A nossa vida consiste em escolhas. Escolhas, fala para o teu irmão, são escolhas. Você é hoje fruto do que você escolheu ontem, e você será amanhã fruto do que você escolher hoje. A nossa vida consiste em escolhas. Como você tem escolhido a sua vida? O que você tem escolhido para a sua vida? É interessante essa história. O teu jeito de ter os casamentos é uma coisa maravilhosa. Eles se vêm até o pastor ministra e eles dizem assim: você promete ser fiel até a morte? Sim, sim. E de repente passa alguns meses, passa algum tempo, e eles dizem assim: bom, eu tenho o direito de ser feliz, eu quero fazer uma outra escolha. Mas eles não compreendem que a palavra amor dentro de um casamento é escolha. Então, independentemente do que se está dentro de um casamento, você escolheu. Fala para o teu irmão: Deus está falando com você? Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Então a nossa vida ela consiste de escolhas. Nós podemos escolher muitas coisas na nossa vida, mas não podemos escolher o nosso quem. Nós não podemos escolher aonde vamos nascer. Nós não podemos escolher a nação que vamos morar. Nós não podemos escolher a família, o sobrenome. Nós não conseguimos escolher essas coisas não. Mas nós podemos escolher ter caráter. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, você está entendendo? Você pode escolher falar a verdade. Quando alguém toca o telefone, você manda dizer assim: diz lá que eu não estou em casa. Você pode escolher ser alguém de caráter e dizer assim: olha, eu não quero te atender, não fala comigo. Você pode escolher não mentir. Você pode escolher passar por uma situação difícil e não se corromper, mesmo quando lhe causa algum sofrimento. Mas você pode escolher ser uma pessoa que tenha caráter. Pergunta para o teu irmão: você está entendendo? O interessante é que o caráter revela quem você é. O que você é revela o que você faz. O que você faz revela o que você vê. E o que você vê revela em quem você crê. Se você crê num Deus invisível, mas real, você vai entender nessa noite que você não pode andar por vista, mas você tem que andar por fé. Fala para o teu irmão: para andar por fé. Então talvez nessa noite a vitória seja distante aos teus olhos humanos,
Talvez nesta noite a tua vida esteja presa de algum emaranhado. Você entrou num emaranhado, desculpe a expressão, miserável, que você não vê saída, os teus olhos não vê saída. Mas Deus está me mandando te dizer algo para você não olhar com os olhos, mas olhar com a tua fé. Porque foi Paulo que disse para Silas, dizendo assim: olha filho, nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. Então entenda bem, meus amados, os teus olhos, o que você vê vai te deprimir. Vai deprimir. Veremos amigos, pessoas dar tapas na nossa costa, mas nos nossos olhos vai ver elas nos traindo. E não estou profetizando isso na vida de ninguém. Isso vai trazer uma depressão, uma tristeza. Mas com os olhos da fé, você vai olhar e dizer assim: Deus pode mudar a vida de Beltrano ou Fulano ou Ciclano. Você vai ver que os teus olhos te limitam, eles colocam um limite na sua vida. Você diz: eu não posso mais caminhar daqui, não tem como eu sair daqui. Mas a visão de Deus na tua vida, se você crê no Deus invisível, mais real, você olha lá para frente, e mesmo quando o mar está fechado, você crê que o mar pode se abrir. Os olhos limitam você ao presente, mas a tua fé, a tua visão te projeta para o futuro. Glória a Deus, aleluia. Talvez você olhe para você hoje enfermo, cansado, doente, guerreando. Homens políticos que estão aqui batalhando. Talvez a vista de vocês entristeça o coração de vocês. Pessoas que você não sabe se estão, se não estão, se é ou não é. Mas a fé te projeta para o futuro. E nós podemos falar: eu chegarei lá, eu vencerei, por causa da fé. Diga para o teu irmão: você tem fé? E aplauda Jesus Cristo. Se eu vivesse pelo que os meus olhos veem, eu jamais seria pastor dessa igreja. Jamais. Mas eu não consigo viver pelo que os meus olhos veem. Eu vivo pelo que creio. Não há nada em mim que me torne pastor, mas eu creio que Deus olhou de cima e falou assim: tem um gigante lá embaixo, tem um que não aguenta mais, tem um que não suporta mais, tem um que está escondido no lagar, mas o coração tremendo, dizendo assim: eu creio nas promessas do Pai. Foi o que Deus fez, né? E é o que Deus está fazendo na sua vida, nesse exato momento, dentro dessa igreja. Então, a tua fé em Cristo Jesus fará com que você viva e realize proezas. Eu quero fazer um desafio para vocês antes de eu continuar a encerrar. Feche o teu olho e pense se você tem fé para vencer essa batalha que Deus te colocou para os seus. Seja na política, seja na enfermidade, seja no trabalho, seja no casamento. A fé em ti para continuar essa faculdade, a fé em ti para continuar esse casamento, a fé. Olhe para cá, irmão. Se não assumirmos a posição que Deus nos colocou, tenha certeza e não tenha dúvida, Deus, um espinheiro, ele vai falar assim: eu escolhi, eu quero reinar sobre vocês. Diz para o teu irmão: você está entendendo bem? Se você não cuidar do teu esposo, se você não cuidar da tua esposa, se você não cuidar dos teus negócios, um espinheiro vai querer cuidar. Se você não cuidar dos teus filhos, um espinheiro vai querer cuidar. Mas eu sinto muito pelos espinheiros desta noite, porque Deus essa noite vai vir com uma unção de foice, vai cortar todos os espinheiros que tentam nos ferir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir Jesus Cristo.
passado, o Evangelho assegura o nosso futuro. Olha para nós, Jesus. Olha para mim. Eu só não virei bandido porque Deus entrou na minha vida lá naquele lagar. Senão eu seria mais um. Queria promover o inferno, já digo. Mas Deus se resgatou, porque o Evangelho muda. O Evangelho muda. O Evangelho conserta o nosso passado, assegura o nosso futuro e dá sentido para o nosso presente. Diga ao teu irmão, você está entendendo? Então, meu amado, seja corajoso. Ministra sobre o teu irmão, fala para ele, tenha coragem. Tem coisas que você vai precisar assumir, governos que estão aqui, coisas que vocês vão ter que decidir ainda esta semana. E vão precisar ter coragem para dizer sim, para dizer não. Vão ter coragem para assumir o papel pelo qual Deus os colocou, porque se vocês não assumirem, Deus, ou melhor, se vocês não assumirem, o espinheiro está lá dizendo assim, bom, se ninguém quer, manda para mim, que eu quero. Por isso, se você tem sofrido ataques, se as pedras têm te machucado, meu amado, aprenda algo nessa noite. Você pega essas pedras que estão atirando sobre ti, pega uma por uma e diz assim, manda mais pedra, põe uma em cima da outra e vai assim, ó, vai subindo, ó, porque essas pessoas vão te ver, ó, voando lá em cima. Não querem que você venha na igreja, não querem que você fale disso ou daquilo, não querem que fale até de política, não querem que fale nada, porque querem comprar o seu silêncio, porque o seu silêncio revela o sucesso deles, mas o seu barulho, a sua atitude, a sua ação, a sua escolha revela o fracasso dos outros. É por isso que querem te calar. É por isso que querem comprar o teu silêncio. Querem dizer para você, viu, não faça isso, não faça aquilo. Querem mandar na tua vida, porque o teu sucesso, o teu barulho, a tua ação, a tua decisão, a tua escolha revela o fracasso dos outros. Porque um dia vão olhar e vão dizer assim, eu podia ter aprendido com o Bruno. Um dia vão dizer assim, ter dado ouvido. Por isso querem calar a sua vida, querem calar a sua história. Mas eu creio que nessa noite tem pessoas aqui, igual Jotão. Ninguém cala Jotão. Ele vai em cima do monte Gerizim, ele sobe no monte e ele começa a proclamar: cidadãos de Siquém, ouve-me a mim, e Deus os ouvirá. E ele começa a contar essa parábola da árvore, dessas árvores, ministrando sobre a vida deles. Sabe o que acontece, meus amados? Sabe o que acontece, amados? Todos nós batalhamos uma batalha, todos nós queremos vencer. Não há ninguém no nosso meio que levante a mão e diga assim: pastor, eu quero perder. Não há. Todos nós queremos vencer na vida, em qualquer situação. A diferença está nisso que eu vou dizer. E eu quero te dar uma estratégia nessa noite, porque Deus falou muito forte no meu coração. E Deus mandou dizer, falou, dizendo: filho, na noite de domingo eu vou levar algumas pessoas lá. E eu quero que você fale sobre isso para eles. Porque muitos que estão aqui dentro, Jericó, estão lutando, mas não saem do lugar. Você perde. E alguém diz ainda: mas você não é mulher de Deus? Alguém ainda aponta o dedo e diz assim: mas peraí, não é crente? Eu vou lhe explicar o que acontece. Eu tinha um amigo que ele gostava muito de pescar, demais. E ele passava em casa e ele falava assim para mim: vamos pescar? E eu gostava muito de pescar. Mas quando eu chegava lá, eu sentava aqui na beira do rio, eu colocava aquela isca com toda dificuldade naquele negócio, naquele anzol, jogava aquela vara ali e eu ficava ali 1, 2, 3, 4, 5, não pegava nada. Era uma coisa horrorosa. E a pessoa do lado
Ele não parava de pescar peixe. Falei, que coisa. Daí alguém fala assim, sabe o que é? É que ele tem sorte. Você já viu alguém falar isso? De um irmão teu? De alguém dizer, sabe o que é? Que o irmão tem sorte, por isso que se deu bem na vida. Eu vou ensinar algo aqui nessa noite. A diferença entre eu e esse amigo meu é uma só. Eu queria só a glória de pegar o peixe, mas eu não queria pescar. Eu não gostava da isca, eu não gostava do anzol, eu não gostava de cavar para pegar as minhocas. Eu tinha verdadeiro asco daquelas minhocas. A diferença do meu amigo, totalmente diferente. Ele vinha aqui, vamos pescar. Ele fazia aquele buraco, ele pegava aquela minhoca, ele dizia, essa aqui é para peixe tal, essa daqui é para peixe tal, esse anzol é para esta minhoca. Ele sabia tudo de pescaria, ele entendia tudo, ele sabia onde os peixes estavam, ele sabia a hora de pescar, ele sabia que peixe estava em determinada hora da manhã, ou da noite, ou da madrugada, ele sabia tudo. E eu estava fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, só que de uma maneira errada. Daí alguém dizia para mim, sabe o que é? Isso aqui tem sorte, você não tem. Não é nada disso. É que nós não nos preparamos o suficiente. Nós não amamos tanto aquilo que temos. Quando amamos de verdade, nós conhecemos tudo. Quer se envolver com política? Conheça tudo. Saiba de tudo. Sabe aonde pescar, aonde jogar a isca, aonde cavar. Saiba, escolha o peixe com qual fisgar. Porque quem gosta disso, até o peixe para fisgar, escolha. A diferença está nisso, meu amado. Em você entender, você quer fazer faculdade, mas você não sabe nem o que fazer. Alguém pergunta para você o que você vai ser da vida. Eu não sei, eu estou apenas vivendo. Já viu isso? Você não sabe o que você vai fazer. Alguém pergunta o que você quer trabalhar. Ah, eu não sei, o trabalho que vem na mão eu trabalho. Então amém. Você não escolhe. Eu já falei que a nossa vida é condicionada a escolhas. Alguém fala para você, você quer casar, quer quem? Ah, eu não sei, o que Deus mandar, amém. Você não escolhe. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus abençoa sim o que você escolher. Compreenda isso, entenda isso. Para de viver como no país das maravilhas. Deus abençoa o que você escolher, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Diga para o teu irmão, estou entendendo agora. Você vai sair daqui essa semana sabendo que você vai ter que cavar. Você vai ter que aprender, você vai ter que saber mais. A minha profissão verdadeira é caminhoneiro. O que você perguntar para mim de caminhão, eu sei. Eu sei sentir o cheiro de óleo de rolamento, de pneu furado, sem ter os caminhões. Hoje tem até computador que informa tudo isso. Está tudo aqui, de tanto que eu gosto de caminhão. Eu sei. Eu sei olhar de longe e já digo, o caminhão está com tanta tonelada, só tem um pneu, mesmo andando. Por quê? Eu sei, eu gosto. Então se você está num lugar que não está dando certo, deixa eu te trazer uma revelação, você está no lugar errado. Se você está dizendo assim, o trabalho que eu estou é muito pesado, a igreja que eu estou é muito pesado, tem alguma coisa errada, meu amado, porque o jugo de Jesus Cristo, ele é leve. Então aquelas árvores, a oliveira, a figueira e a videira, eles recusaram a liderança. Eles falaram assim, eu não quero reinar. O espinheiro falou assim, deixa comigo, vem embaixo da minha sombra. Porque o rei naquela época, quando ele reinava, os seus súditos vinham debaixo da sua sombra. Diga comigo mais uma vez, graças a Deus. Glória a Deus. Para encerrar, está edificando você essa palavra? Amém. Para encerrar, quando os espinheiros reinam, governos que estão aqui, é triste demais. Quando o espinho reina, o espinho fere, machuca. Se você for ver o contexto de Jesus, fizeram uma coroa para ele de espinho,
Os espinhos tinham 5 centímetros e a ponta era venenosa. Colocaram na cabeça dele, depois de uma noite de espancamento, e bateram com uma cana na sua cabeça. Aqueles espinhos furaram a sua testa, inchou a sua testa, e cada vez mais, por conta do veneno, ia entrando aquela pele daqueles espinhos. Feriram! Mas Jesus, naquela situação, está dizendo assim: Gilson, olha, eu fui ferido por espinhos, para que você não seja ferido por espinhos. Jesus foi ferido por espinhos, para que eu e você não fôssemos feridos por espinhos. Por espinhos. Mas por mais que pregamos, que falamos, os espinhos estão aí e causam feridas. E talvez nessa noite você esteja com um inchaço espiritual por conta de alguma ferida que esse nível de espinho causou em você. Eu quero que você saiba que Jesus, Ele já sofreu por mim e por você, por mim e por vocês. Eu quero que vocês saibam nesta noite que o espinheiro, Larissa, não tem parte na nossa vida mais. O espinheiro não vai reinar na nossa vida mais. A tristeza, a depressão, a angústia, a mágoa, a miséria, a falência não vão reinar na nossa vida mais. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Você ajuda. Vamos cantar com a música do Adriano. Junto. Nossa vida é justiça de escolha. Pode escolher hoje. Ou continua dizendo do jeito que estamos, feridos com espinhos. Ou nessa noite nós falamos: Senhor, vem com a tua teocracia, com o teu governo e reina na minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos. Nós vamos orar. Se concentrar no que você quer de Deus nessa noite. Porque você vem aqui para adorar a Deus, mas porque também você espera alguma coisa de Deus. Então feche os teus olhos, em nome de Jesus. E se porventura alguma ferida na tua alma, no teu coração, alguém, você deu o sentimento de alguém, com as emoções, alguém te feriu, alguém te machucou, alguém machucou, alguém te causou um dor, isso está causando uma angústia em você, isso foi um espinho na sua alma. Paulo diz que tinha um espinho dele, na alma dele. Talvez você nessa noite também viva assim. Talvez você diga igual a Paulo: eu quero ser cristão, mas o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Senhor, me ajuda. Deus está me mandando te dizer o que disse para Paulo: a minha graça te basta. Mas se você tem que dizer: Senhor, eu sou tão fraco, eu sou tão pequenino, Deus ainda diz assim: a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Feche os seus olhos. Se você achar que deve, se você quiser, no meio da canção, se você acha que essa palavra falou com você nessa noite, se você precisa arrancar alguns espinhos que estão na sua alma, está em você, que está lhe causando problema. Muitos que estão aqui dentro dessa igreja não conseguem acertar nada na vida, e você está igual eu pescando ali naquela figurativa, dizendo assim: eu não tenho sorte na vida. Mentira. É porque ele causaram um espinho que precisa ser arrancado de você, para você aprender a cavar, aprender a agir, aprender a pescar. Então feche os teus olhos. Eu sei que Deus vai fazer um milagre poderoso aqui nessa noite. Eu sei, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. De onde que você quiser, você sai do teu lugar e vem em frente. Olha o que você quiser no meio da pessoa.
esse Deus.